Olá, sou o professor Newton Clemente e quero falar um pouquinho com vocês a respeito de congruência de triângulos e também de semelhança de triângulos. Congruência de triângulos significa que os triângulos são iguais. Então, eu coloquei aqui, eu peguei dois triângulos retângulos, não precisaria ser retângulo, poderia ser obtusângulo, né? Poderia ser acutângulo. O importante é que tivessem as mesmas medidas. No meu caso aqui, ó, eu peguei dois triângulos retângulos. Tá aqui, ó, as mesmas medidas. Normalmente nos exercícios, os triângulos, eles não estão assim na mesma posição, né? Geralmente tem um triângulo virado. E aí você precisa observar quais são, pelas dicas que o exercício coloca, né? Quais são os lados correspondentes. O que é lado correspondente? Os lados que têm a mesma medida. Então, se você colocar os dois triângulos na mesma posição, como é triângulo retângulo, fica mais fácil. Olha, eu coloquei o ângulo reto, o ângulo de 90 graus aqui, e coloquei o ângulo de 90 graus aqui também, na mesma posição. Então, você observa que esse lado aqui, ó, corresponde a esse, tem a mesma medida. Esse lado corresponde a esse aqui, tem a mesma medida. E esse terceiro lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa, é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então ele corresponde a esse aqui, ó, que é oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Então, triângulos congruentes são os triângulos iguais, que têm a mesma medida. Vou aproveitar para falar para vocês de triângulos semelhantes. Semelhante não é a mesma coisa que congruente. Eu vou mostrar. Então tem um outro triângulo aqui, ó, que eu cortei, que eu coloquei... que eu fiz semelhante a esses dois que nós acabamos de demonstrar. Então, esse triângulo aqui, ó, que está em preto, espero que vocês consigam observar, perceber, esse triângulo em preto, ele é semelhante ao triângulo que está de uma cor mais clara, na cor do papelão. Então, o que acontece? Eu não estou conseguindo colocar na posição mais adequada aqui, ó. Se você pegar um esquadro, por exemplo, esses esquadros que nós usamos para desenho, ele é vazado. E normalmente a parte vazada forma um triângulo semelhante ao triângulo da parte de fora. Então eu procurei mostrar aqui para vocês. Então quando você trabalha com triângulos semelhantes, você vai usar a razão e proporção. Então esse lado, em relação a esse aqui, ele aumenta, né, daqui para esse maior, ele aumenta na mesma proporção que esse lado aumenta para esse. E que esse lado aumenta para esse. Então, os lados aumentam proporcionalmente. Vou dar um exemplo para vocês. Se essa medida aqui for 20, por exemplo, e essa aqui for 30, ou seja, essa medida aumentou a metade em relação ao total dessa, eu tenho 20, eu acrescento mais a metade de 20, que é 10, para obter essa, 30. Vai acontecer da mesma maneira aqui. Vamos supor que essa medida aqui fosse 40, por exemplo. Então, 40, se eu aumentar a metade de 40, eu vou aumentar mais 20. Então, essa aqui teria que ser 60. Se essa medida aqui, vamos supor que fosse 50, para eu obter a terceira medida aqui, eu teria que ter 50 mais metade de 50, mais 25, 75. Ou seja, os triângulos, quando são semelhantes, os lados são proporcionais. As medidas dos lados aumentam ou diminuem proporcionalmente. Espero ter ajudado. Um abraço a todos. Desejo que estejam e continuem todos muito bem. Protejam-se. Abraço.